Olá, seja bem-vindo ao EAD da Univates. Tudo começa com a coordenação de curso, identificando quais componentes curriculares precisam ser desenvolvidos. Na sequência, o coordenador convida os professores para fazerem a construção do material didático. Definidos os professores, a coordenadora pedagógica do EAD chama esses conteudistas para uma reunião, em que são passadas instruções de como as disciplinas precisam ser produzidas. Ao final, o professor sai com as suas atividades definidas, com os prazos de entrega estabelecidos e com todas as informações necessárias para produzir o componente. A primeira entrega do professor conteudista é o planejamento das unidades de estudo. É com base neste planejamento que todo o conteúdo, as atividades e a interação com o aluno são propostos e produzidos no material. Esta é uma etapa fundamental do processo de produção, pois o planejamento precisa estar coerente com a proposta pedagógica de cada curso. E é por isso que a coordenação de curso, em muitos momentos, auxilia e faz uma revisão final de todo o planejamento apresentado pelo professor conteudista. Concluída essa etapa, o professor pode dar início à escrita do material didático. Para cada unidade de estudo, o conteudista precisa entregar um texto de sua autoria, exercícios, atividades avaliativas e pode fazer as propostas de criação de vídeos educativos, que são produzidos aqui. Produzir conteúdo para o EAD parece uma tarefa simples no primeiro momento, mas não é. Eu preciso usar um linguajar acessível e ainda assim o conteúdo tem que ser substancialmente denso para que o aluno compreenda. É um baita desafio. Depois que o professor entrega os materiais na nossa plataforma, eu pego esses materiais e passo em um software que analisa se o professor não esqueceu de adicionar alguma referência ou alguma citação. Isso é importante para termos segurança de que os materiais são de autoria dos nossos professores. Concluída esta análise, começa a etapa mais importante do processo de materiais, a análise do designer educacional. Quando eu recebo um material para análise, a primeira coisa que eu faço é verificar o documento para ver se tudo que a gente precisa está ali. Como os nossos professores ainda estão aprendendo a criar conteúdos para o EAD, muitas vezes o texto chega bruto, sem indicação de vídeos, sem leituras complementares. Então, a minha principal atividade é ler esses textos, analisar eles e propor ajustes, de modo que a linguagem fique mais fluida. Nós também propomos a criação de vídeos, de objetos de aprendizagem, para tornar o material mais interativo e mais didático. Muitas vezes, os textos que eu leio, eles não são da minha área. Então, meu olhar para o material é outro. É no intuito de prever possíveis problemas que poderiam acontecer. Por exemplo, se eu não compreender algum parágrafo que o professor escreveu, provavelmente o aluno que vai receber esse material também não vai entender. Então, vai ser preciso fazer ajustes na linguagem. O design educacional interage fortemente com o conteudista, sugerindo os ajustes e orientando quando necessário. Nessa etapa é comum acontecerem reuniões de alinhamento entre coordenação, conteudista e designer educacional e também coordenação pedagógica. O designer educacional é quem demanda para os demais profissionais as peças que precisa. Se for necessário fazer uma imagem, é o DE que solicita ao designer gráfico. Se for necessário gravar um vídeo, o DE solicita aos editores. Materiais interativos, solicita aos programadores. Depois da análise do DE, o material é publicado em nosso sistema de materiais. E apesar de a grande maioria dos designers educacionais terem sua formação básica na área de letras, a etapa seguinte é fazer uma revisão linguística final do que foi escrito. Quando o DE libera o material, eu recebo uma notificação na plataforma que utilizamos e logo inicio a revisão linguística.
Como eu utilizo o ambiente virtual para revisar, que é a mesma plataforma que os alunos usam para verificar o material, eu já aproveito para observar se todas as solicitações do DE foram realizadas. Finalizada essa etapa, o material então é publicado no ambiente virtual juntamente com as atividades, exercícios e materiais complementares. No final disso tudo, os tutores fazem uma última verificação para garantir que as datas de entrega estão corretas e também conferem se as atividades configuradas estão ok. Manter essa engrenagem que é a produção de materiais para o EAD é muito difícil. Este é um processo que depende essencialmente de pessoas, e ainda bem que nós temos uma equipe excelente. Algum tempo atrás, a minha filha me fez um questionamento e eu fiquei praticamente sem resposta. Minha filha de 5 anos, ela me perguntou: pai, o que tu faz no trabalho? E eu fiquei pensando, putz, como é que eu vou explicar isso para uma criança de 5 anos, o mundo que é o EAD? Depois de alguns segundos, eu respondi para ela: filha, o papai ajuda outras pessoas a realizarem seus sonhos. E sabe, isso para mim é o propósito do EAD, ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos. É isso que me motiva a vir trabalhar todas as manhãs, a lidar com todos os problemas que a gente encontra ao longo do tempo. Eu tenho orgulho imenso de fazer parte desse grupo.